mas não teve filho com ele, não. Ela pegou o jogador errado. Se ela queria dinheiro, ela pegou o jogador errado. Exato, pegou bem errado. Já tá na Europa. E nesse dia específico, eles entram, vão pro flat, dão os dormonides pra mulher pra ela e dão os remédios abortivos pra ela. E vão dando porrada nela, daquela esquina até o flat. Na barriga pra perder a criança. Pra perder na cara, em tudo. Beto, eu queria falar um pouco sobre um crime aí que foi muito repercutido, que foi do goleiro Bruno. Porra. Ele foi, não é, né? Até hoje, né? Não, é muito repercutido, mas um crime que até hoje o corpo não apareceu, né? Até hoje o corpo não apareceu, isso é muito louco. Tem. Diz que os cachorros comeram, né? Então, isso não. Aí, ó, como é que é? Como é que é o goleiro Bruno? Eu digo que um dos problemas dos jogadores de futebol são seus parça, né? Porque os parça, eles dão pra eles aquela base de que tudo bem, você pode fazer o que você quiser. É o que blinda o cara. E Não não é é um bem amigo assim, de verdade. Um amigo de verdade fala assim, Beto, você tá bebendo demais, para. Entendeu? Um amigo de verdade fala assim, Beto, Vai olha, fazer papelão, adorei aquele vídeo que você fez, mas sabe o que acontece? Eu achei que você foi um pouquinho histriônico demais. Isso é um amigo que quer que você cresça. Mas isso aí, esses caras são cercados de anjos e demônios. O Bruno, eu tô lendo um livro que é muito bom, Indefensável, depois vou fazer um comentado no canal. Eu vou falando dessas partes do livro até onde eu li e o que eu já sei do caso bastante. Ele tem uma vida bem desses parça que vai culminar em tudo que acontece com eles. Vou tentar também trazer rápido. Ele casa com a primeira namorada dele, que ela tinha 12 anos, ele 14, que é a Daiane. Eu mesmo tinha uma visão. Casou? Não com 14 anos, mas mais tarde. Assim como o Robinho também casou com a namorada que era da infância. Eles têm um pouco essa mania de preservar aquela pessoa que veio com ela desde o começo, que ele controla mais, que também lhe dá uma sustentação para o mundo externo, que eu sou da família perfeita. Então você tem ali uma série de coisas. E a própria Daiane é uma vítima dele também, de uma série de coisas e tal. Mas ele vai... Tem partes que você vai entendendo. Quando ele casa com a Daiane logo cedo, ela tinha uns 17 anos, 19, uma coisa assim, todo o dinheiro que entrava dele... O primeiro dinheiro que entra, jogando, ele compra um carro. Só que lá na casa, ela que tá costurando pra fora, fazendo doce, isso aquilo pra pagar a luz, o aluguel, comida da filha, que já tem filho. Ele chega com um carro. E ela vira e fala assim, mas Bruno, não tem comida dentro da geladeira. E ele fala assim, como você é baixo astral, tô tão feliz com o meu carro novo, sabe? Então você percebe que ele tem aquele perfil de pessoa que não vai aceitar que ele tem responsabilidade e não vai aceitar... É um irresponsável. É um irresponsável, mas um responsável muito arrogante. Uma coisa é ser irresponsável com a minha vida, outra coisa é ser com a sua. É goleiro, é sucesso, né? E ele foi. Ele era um excelente goleiro. Sim, eu era. Aí o Bruno vai crescendo e já vai pra surubas, isso, aquilo e tal, não sei o que lá. E tem sempre aquela coisa, tem que ter uma namorada, tem que ter uma noiva, tem que ter uma esposa. Eu não sei pra que precisa... É uma coisa meio de autoafirmação também, né? Porque agora, como goleiro, ele consegue comer quem ele quiser. Sem ser goleiro, ele não conseguia, porque ele não é famoso. Ele não é gato, ele não é o David Beckham. Que se ele for mendigo, vai ter uma fila. Ele é o Bruno, né? O Bruno não é uma coisa. Então, assim, por ser o goleiro, daí toda mulher queria dar pra ele? Não, toda mulher queria, de repente, se aproveitar dele também. Como ele se aproveitava de todo mundo. Perfeito. É uma troca. É uma troca. E aí eu vou te falar, bicho, você não quer ter filho, faz vasectomia, usa camisinha, não me interessa. Sim. Abastece o carro errado, eu falo. Perfeito. É só não botar no tanque, bota fora. Ai, meu Deus do céu, foi pro outro lado. E aí tem uma discussão muito... A história do Bruno é uma história muito cheia de personagens. Vou pegar os principais, porque é muita gente, é muito primo. Sabe aquela gente que cresce, vai ficando muito rica e gosta, inclusive, de manter os pobrinhos da família sob o seu comando dentro da sua mensalidade? Eu tô te dando uma mesada porque eu quero o teu bem, eu fiquei rico e quero que você... Não, porque você quer, na verdade, um secto de pessoas que te aplauda. E que faz isso aqui pra mim. E que vai fazer o que você quiser, inclusive matar. Entendi. Caralho. Entendeu? Inclusive resolver um problema que eu não quero mais ter. Então, o que acontece nele ali, esse livro Indefensável é excelente. Como é que é o nome do livro? Chama Indefensável. É muito bem escrito, são 3 jornalistas que escreveram. Dá pra perceber cada capítulo quem escreveu, porque tem uma forma diferente de escrita, mas é muito bom. E ele é muito... Apesar de ter muitas pessoas e muitos personagens, você consegue entender, que é muito difícil às vezes. Quando ele vai pra essa suruba, e aí você tem 2 formas de
tem duas visões. Tem a dela, que diz que ela ficou a noite inteira com ele, e a dele, que ele disse que foram 20 minutos. So what? Uma ou outra, a gozada existiu. Sim. E ela estava lá também, e o filho foi concebido. A Elisa sai, já em seguida, depois disso, avisando que estava grávida dele. Ela faz... Você sabe que a Elisa foi musa São Paulo. Sim. Ela pegou o Cristiano Ronaldo, gente. É mesmo? Tá lá dizendo que deu uns beijos. Ela deu uns beijos no Cristiano Ronaldo? Deu uns beijos no Cristiano Ronaldo. Mas não teve filho com ele, não. Ela pegou o jogador errado. Se ela queria dinheiro, ela pegou o jogador errado. Exato, pegou bem errado. Já tá na Europa. Podia estar em Ibiza, né? Podia estar lá na Madeira, que é linda, interessantíssima. E ele gosta dos filhos, né? O próprio Neymar, ele assumiu um filho que ele fez antes. Maravilhoso, molequinho. Certo. Assim, gente... Dinheiro não é problema, então vamos ver o amor, né? Mas é que tem uma coisa, o dinheiro não é um problema, vamos ver o amor, mas ele tinha um problema sério, que se a Elisa, ele mostrasse que a filha era dele, tinha problema com a mulher, tinha problema com a nova noiva que ele já estava tendo, tinha uma noiva junto. Ele teria, e era uma noiva que era uma dentista, de uma família um pouco mais legal do Rio de Janeiro. Mas você falou, por que o cara faz isso? Ele tem uma namorada, uma noiva, uma esposa, um amante... Porque é uma pessoa que quer ter tudo que não conseguiu ter durante a adolescência e a juventude e a primeira fase adulta. Tem uma coisa, né? De novo, esses parça da vida permitem que tudo chegue para o cara. Ele não tem responsabilidade. Esse cara, todos eles, eu vi isso do Robinho, tô ouvindo agora, tem desse próprio... Eles andam em bando. E ele é uma coisa assim, um tá cuidando de pagar seu IPTU, ele vai pegar e vai lavar o seu carro, um fecha as minas, ele tá fechando as minas, o outro pra trazer as drogas, o outro pra não sei o quê. É isso aí mesmo. Eu não faço nada. E eu sendo eu consigo tudo, porque só eu chegando, eu já tô chegando. Então pra mim é muito fácil. E para os outros, e os outros estão comendo outras mulheres só porque são amigos... Acho que eu permito porque também. Eu quero... É a sobra. Não, e é uma coisa assim, de repente dando pro passo aqui, eu chego nele aqui. Sim, perfeito. Porque você tem ali trocas de interesse. Eu não tô dizendo que a Elisa Samúdio era uma santa e ela nem tenha tentado ficar grávida. Não sei, não faço ideia. O fato é que ela ficou. E a partir desse momento, ela começa a realmente a pressionar muito ele. Ela dá matéria no Extra, da vida. Eu vi um vídeo dela numa delegacia. Ela vai, então, esse vídeo eu vou chegar nele, é terrível isso. É terrível. Aí onde você já vai vendo a construção do assassino que ela está fazendo e o quanto ele já estava se mostrando o que era. E o quanto que tudo, naquela época principalmente, foi, tudo bem, gente, isso é uma briga, como é que fala? Maria Chuteira que fala? Não, briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, mas é marido e mulher. Maria Chuteira. Mas a Maria Chuteira, uma Maria Chuteira. Não, Bruno, somos... Era uma outra... Hoje eu acho que muito difícil o que aconteceu com ela na delegacia, vou contar, o que hoje teria chegado nesse ponto. Eu já vi esse vídeo. Porque ela vai, fica em cima dele, faz escândalo na imprensa, fica falando que ela tá grávida, dele, e ele fica puto, fala pra ela calar a boca. E tem um momento que ela começa a ficar com medo dele, ela foge pra casa de uma amiga dela, mais ali pra Baixada Fluminense. E o Bruno tentando falar com ela pra ver onde ela tava. E ele é muito sedutor. Isso se fala muitas vezes. Quando é com a mulher, ele consegue... A Daiane reproduz isso, a outra namorada reproduz isso. O quanto ele consegue seduzir. Tem poder de persuasão. Deve transar bem também, porque o povo vai ficando. Então, assim, ele seduz, a voz dele seduz. Tem um momento que ele consegue falar com a Elisa. Ele fala, Elisa, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso, eu quero ficar numa boa com você, você tá grávida do meu filho, vamos conversar, eu quero conversar. E ela fala onde ela tá. Ela tá com o vestidinho rosa e rabo de cavalo. Aí ele vai e pega ela no carro, fala, vamos conversar, tá, vamos resolver, eu vou te dar... Vamos fechar. Quanto que você quer por mês? Vou assumir. Ela entra no carro, ele para na esquina seguinte, entram 2, 3 caras, amiguinhos dele. Um deles, claro, é o tal do Macarrão, que pra mim... O Macarrão. O Macarrão é um amigo dele desde a infância. O Macarrão queria ser goleiro. E ali eles vão num crescente. O Macarrão é meio a governanta dele. É a primeira esposa, é a primeira dama, ou o primeiro damo dela. Ele tem uma verdade, tem coisa ali que eu não sei, até se já não tem uma broderagem, alguma coisa assim.
porque você percebe que tem um amor dele. Ele escreve o nome do Bruno, se não me engano, Bruno Amor Eterno, ele tatua. Eu tenho meus amigos que eu não vou tatuar. Não tatuo Odete Reutemann, minha gata eterna, meu marido, Aru, meu amor, não vou tatuar você em mim. Te tatuar é você grudar em Quero você. Quero ficar no seu corpo feito tatuagem. Exatamente. E eles, o Macarrão tava ali. Quando eles entram, eles vão pro flat onde o Bruno tinha, que eles estavam. E tem até um segurança chamado Marcelão, se eu não me engano, que esse cara foi um cara muito bom na vida dele, ele não soube valorizar, porque o Macarrão, claro, esses filhos da puta da vida que entram nas nossas vidas, talvez se o Macarrão não tivesse entrado tão forte na vida do Bruno... Não tinha dado merda. Você consegue ver nas histórias os pontos de problema. Assim, se a Suzane não tivesse ido naquele dia no Ibirapuera, como o pai insistiu, ela não teria conhecido o Daniel. Talvez tudo isso não tivesse acontecido. Mas isso é do destino. É a vida, mas você consegue entender... Se não fosse aquele, seriam outros. As grudações... Não, mas você percebe o momento da pessoa que entra no lugar errado. O que gruda, aquela cola onde vai ter colocado. Naquele segundo desgramento. E eu nem tô dizendo que se o Macarrão não existisse, o Bruno não teria tido, não teria... Mas talvez, é uma questão de tempo. Mas talvez ele não tivesse tido tanta facilidade. O Macarrão facilitava para ele. O Daniel Cravinho facilitou para Mas o Bruno você convenceu uma pessoa a matar seu pai e sua mãe? Porra. Peraí. Mas você não buscou. Puta que pariu. O cara não busca realmente essa pessoa até encontrar? Ele encontrou, porra. Um cara que resolve as paradas pra ele. E o cara que se sujeitou a isso. O Macarrão. Então, os dois. Ele nem encontrou, sabe né? assim? Ele já tava lá. Eu preciso de um cara mais agilizado. Ele é amigo do cara desde infância. Sei, mas aí o cara bota Bruno Eterno, o cara é fechamento. Mas vocês dois estão aqui. Daí você começa a ter um problema com você. Você vai virar pro Bola, vai falar, Bola, o Beto tá me irritando. Não, eu vou dar um jeito. Vou matar ele. Vou resolver o Beto. Vou matar ele. Não, ele vai falar, resolve aí com ele. Matar eu não vou matar. Lógico. Matar, vocês têm noção, você vai ser pego. Existe uma questão do bom amigo nessa hora. Até do bom parça. De virar e falar assim, cara, resolve, é barato. Eu sei, mas bandido anda com bandido, velho. Ele ganhava só na carteira de trabalho 120 mil reais. Ele tinha um ganho no mês naquela época, eu tô te falando de uma época que o real era mais forte. Mas eu acho que era 2011, agora não esqueci o ano que foi. Bota aí, dá $2. Não eram 2 em 2011. Não, R$2 o dólar. Não, eram 3, acho que eram 3, ou 3. Eu acho que era 2011, porque tava entrando, ainda tava 2. 2 É 2014 que ele ganhava então $100 mil por mês. Ele tava... Sabe que o cara gasta com carro? É uma loucura. Sim. Aí ele... E nesse dia específico, eles vão pro flat, dão uns dormanídeos pra mulher, pra ela e dão uns remédios pra ela. E vão dando porrada nela, daquela esquina até o flat. Na barriga pra perder a criança. Pra perder na cara, em tudo. Abortar, enfim. Quando ela acorda, ela tem um aviso. Se você não parar, eu vou te matar, alguma coisa assim. Só que eles achavam que esse susto bastaria e esse remédio abortaria. A mulher não baixou a cabeça. Ela vai para a delegacia e aí faz isso que chama a imprensa toda e faz o escândalo e conta. E aí tem um ponto que eu acho muito terrível da justiça brasileira com relação a ela. Ela vai à delegacia, faz o boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva e uma juíza diz que não pode dar medida protetiva para ela porque ela não tem relação estável com o Bruno. Então é assim... Eu vou lá, bato nela, Andréia, estupro e tal, mas ela não é minha mulher, minha namorada, ela não pode ter uma medida protetiva. De onde essa juíza tirou isso? Se você me ameaçar, eu posso pedir medida protetiva. Se tivesse uma medida protetiva, talvez, ela tivesse tido uma... E ela estava com uma boa advogada em São Paulo, falando para ela, para, Elisa, deixa que eu me resolvo com o advogado. E os advogados estavam conversando, estavam resolvendo. Daí você pega duas seres emocionalmente infantis e querendo brigar com ela. Aí a Elisa foge para São Paulo e fica aqui. E em São Paulo ela tem o Bruninho, no caso de uma amiga. Ela botou Bruninho. O nome chama Bruninho. Chama Bruninho. Porra, depois de tudo isso, ela dá o nome do cara. Porque é a loucura de você ser filho de um jogador famoso. Pra provar mesmo, né? Eu sou mãe do filho. Depois de tudo isso, ela ainda bota o nome de Bruno. Ela defendia... A Elisa morre por ela não ouvir as pessoas que estavam ao lado dela. Que era a advogada dela, por exemplo, as amigas. Por quê? Durante todo esse período, quando ela tem o filho, ela avisa. E esse Marcelão, esse segurança, tava dando R$1.000 por mês pra ela de pensão. E ela... Só que daí começou a atrasar, ela começou a ficar nervosa, começou a ligar, e aí era o que o Bruno queria, que ela queria saber onde ela tava.
E ele conversa com ela, de novo ela consegue a lábia e faz ela ir pro Rio de Janeiro e fala assim, eu vou fazer um exame de DNA com você. Porque tudo é o saco desse exame de DNA. Então, até hoje não foi feito esse exame. Eu não entendo, até hoje não foi feito. Mas por que, Senhor Jesus? Mas a criança, ele tem direito de saber. Dizem que é bem parecido. Ele tem direito de saber também se o filho é dele ou não. Lógico. Tudo isso... Então me diz, repente nem dele, não é? De repente, porque ele estava bem ou mal, ele estava no meu dia. Sim. Né? Segundo todos os outros ali, todo mundo usou camisinha menos o Bruno. Então é dele. Mas como é que você garante? Pezinho descalço. Como é que você garante que todo mundo usou? Porque o camisinha, eu posso falar, não, eu tava com capa. Você tem razão, você tem razão. Foi no famoso pé descalço. Faz o exame. Ué, por que não se faz? A Elisa, ele fala, então vem pro Rio, vou te pôr aqui no Hotel Transamérica, onde ela tinha ficado outra vez, e eu vou te fazer o exame de DNA com você. Aí já é uma confusão, porque assim, ele já tinha separado a Daiane, já que é a mulher dele com os 2 filhos. Tinha uma noiva lá, acho que é Ingrid o nome dela, e tinha uma tal de Fernanda, que eu acho que era amante namorada. Tá que pariu. O cara também. Puta Dom Juan do caralho. E fora as outras que tava comendo... Calígula, vida de Calígula. Vinha pra São Paulo fazer jogo, tá bom, Aqui cara queria... É aquela coisa. Então, gente, se vasectomiza. O salário forte embora. Fica solteiro. Exato. E aproveita a vida, é o que eu acho também. Mas daí, no caso do Bruno, ele vai nesse dia... Acho que é maio de 2011, tô errando talvez o ano. E ele vai, ela fica no Hotel Transamérica. Tá. Ele foi para um jogo no Flamengo. Isso tudo tem no jogo. Ele conseguiu fazer tudo isso dentro do jogo e tal. A Elisa, ela fica... Eles vão nesse dia, pegam a Elisa e falam assim, eu vou te dar 30 mil reais. Lá, vamos comigo até o sítio onde ele tinha esmeralda, sei lá. Uhum. E aí eu vou te dar 30 mil reais. E a advogada dela falando, sai, não vai. Eu já estou, não conversa com o Bruno, não faça nada com o Bruno, a advogada dela falando. E ela falou, não, a gente tá conversando super numa boa, ele tá super doce. Ele sim, ficou doce igual o Robinho. E ele a gente tá acertando, ele vai me comprar um apartamento em Belo Horizonte pra ficar perto da família dele e vai me dar R$3.500 por mês. Ele tinha falado isso pra ela. Lê do engano. E ele vai, aí eles vão de lá, eles seguem para a mansão do Bruno, acho que é no Recreio, e de lá, e aí o Bruno pega uma BMW emprestada de um jogador. Você não é rico, você não tem carro, cara. Tinha uma Range Rover, mas queria BMW. Aí ele pega essa BMW, essa SUV, BMW de um jogador, vai até junto com o Bola e o primo. Quando a Elisa entra no carro, o primo do Bruno, que era um menor de idade, um que ficou mudando 500 vezes a versão dele, taca ali um soco de revólver na cabeça dela que faz sangrar pra caramba. Dá uma coronhada. E eles vão até lá. E aí eles param no motel, ficam no motel com ela fica meio que... Ela começa a ficar em cativeiro. Eles vão pra esse sítio, e nesse sítio ela fica dentro de um quarto com o Bruninho. Em cativeiro fechado. Tava junto. Eles param em motel, tem um problema da fralda, tem um monte de coisa. Aí quando eles chegam nesse sítio, ela fica fechada dentro de um quarto. Durante esses dias, eles fazem eles fazem show de funk, eles fazem não sei das quantas, gente que entra e sai. Aí tem um momento interessante que que por pouco, se não tivesse tido isso, eles iam se ferrar, que o Macarrão sai com o carro uma hora e ele... É aquela coisa, né? Tô dentro de uma BMW, o que eu faço? Acelero pra caramba, né? Sim. E você não pode ser visto. Então, o que você passa? Você passa à frente de polícia, de radar. Então, a polícia consegue mapear que eles estavam... Porque o Bola falou, não tava lá, tava assim, tá aqui. A Bola não, o Macarrão. E aí, eles vão... É porque tem um Bola também, né? E aí, eles vão para resolver o problema. Eles têm que resolver a Elisa. Segundo uma pessoa me falou, disse que o Bruno teria virado e falou assim, resolve aí. E o Macarrão teria entendido que o se resolve aí é matar. Eu não sei. Com ela. Mas assim, então você já fez isso outras vezes? Porque se eu virar pra você agora e falar resolve aí, onde está, contextualmente falando, que é pra você matar o Carioca? Você a gente tá se conhecendo agora. Jeito, por quê? Resolve. Agora, se eu tenho uma relação com você desde os 12 anos e o resolve aí significa... mata o Carioca, você tem um contexto... E já aconteceu antes, então, né? aconteceu... A pergunta que eu fiz, mas então, como que ele acha que o resolve aí é isso? Elimina.
Por que resolve aí isso? Onde diz da onde que resolve vê, exatamente. Sendo que tem uma hora que um primo do Bruno, entra e vê a Elisa, deixa ela usar o telefone, e ela fala, porque ela tinha que falar com a advogada dela pra dizer que tava tudo bem, e ela já tinha falado, estou na casa do Bruno. Se eu sumir, você já sabe. Só que o Bruno não sabia que ela tinha falado isso. E aí que começa. Aí você tem ligações do tipo, por que o Bola? Porque dizem que o Bola nem conhecia o Bruno. Podia não conhecer o Bruno, ele realmente conhecia o Macarrão. O Bola é o policial. É um policial militar. Que é acusado de ter matado. Dá pros cachorros. O que de fato acontece? A Elisa estava no sítio, porque tem um monte de testemunha, inclusive a Daiane, que chega no sítio, ela falou, tá alguma coisa acontecendo aí? Você vai me falar? Ele pega a Daiane, leva e mostra a Elisa. E fala, você tá vendo? E ela reconhece a Elisa dos escândalos. A Daiane chegou a falar para a Elisa, cuidado com o Bruno. Caralho. Porque ele não vai pagar sua pensão, ele não paga a minha. E ela é ex-mulher com 2 filhos. 2 filhas. Parecia raiva de ex-mulher. Não, ela estava avisando. Ela estava sendo uma mulher legal. Tanto que ela não é. Ela nem entra no... No começo ela foi investigada, mas depois ela saiu da história. A própria Fernanda viu essa namorada, depois ela volta pro Rio no dia seguinte. O Bruno chega a ficar jogando com a outra em cativeiro, sabendo que a nega tá em cativeiro. Ele jogou, foi pra jogo, teve outro jogo. Ele ainda sai depois de tudo. Daí o que acontece? Elisa some. Tem noção quanto tempo ela ficou lá, Betão? Ela ficou uma semana, nem isso. Foi um período de treino que foi um período de férias entre campeonato que eles deram para alguns jogadores. Intervalo. E deu uma baita confusão de um monte de coisa depois, porque eles tiveram que pagar multa por conta de um monte de coisa que aconteceu, ele e um outro. O que acontece? Uma das surubas que eles estavam fazendo naquela casa, tem um momento que eles prendem as mulheres. O povo gosta de prender mulher em lugar, né? Prendem as mulheres no quarto e começam a sem camisinha. Gente, pelo amor de Deus, gente, toma PrEP, não sei, mas se você quer tomar, conversa com a pessoa antes. Óbvio. Você não, isso é um estupro, sabia? Se você for transar uma pessoa sem camisinha, é estupro. Se a pessoa não consentiu, não quer, não concordou, isso é um estupro, seja ela prostituta, sua esposa, sua namorada. É estupro. É um estupro, e é piorado o estupro sem preservativo. Aí, assim, o que acontece? As mulheres falam, não quero. Uma mulher fala, não quero, e o cara fala, vai querer. Ela fala, não vou. As outras mulheres saem em defesa dessa outra garota. Isso é uma confusão nesse lugar. Imagina a treta. Essa mulher vai para a delegacia e faz um boletim de ocorrência. Sendo que tinha um outro jogador do Flamengo lá, que pariu. Dentro que falava que não, que ele só tinha passado com a avó, mas ali ele viu que aquilo não era um lugar de família e foi embora. Pra ir na suruba. Só que tem... Passou com a avó. É um lugar bom pra você levar tua avó numa suruba. Tem radar, não é? É legal. Só que tem radar que pega o cara do carro do cara passando.